vendo, não vê minhas colas. Agora é o momento de você colar. Então vamos lá, mais um encontro do Esquenta, sendo conduzido pelo Fábio. Fábio, fica muito à vontade, meu amigo. Obrigado, obrigado. Bom, né, mais uma vez nós estamos aqui, né, nesse sétimo encontro, né, muito bom poder compartilhar, né, o que Deus tem ministrado, né, ao nosso coração, falado conosco, e eu vou dar, na verdade, uma breve introdução do que seria, né, a disciplina nossa de vestes sacerdotais, né, nesse curso. Vai ser uma coisa bem breve, até mesmo porque, né, para vocês, né, realmente fazerem curso, mas para entender um pouco, né, qual que é também o nosso propósito, né, de fazer essa exposição e de pesquisar, né, a respeito das vestes sacerdotais, né. Primeiro, né, não se trata de técnicas, né, para confecção de moda ou indumentária, né, embora eu trabalhe com moda, embora eu trabalhe com figurinos lá na matriz, e eu tenha formação em moda, eu não estou aqui para a gente falar sobre essa construção de confeccionar uma moda, de confeccionar roupa, né? Mas a gente está aqui realmente para promover uma reflexão, né, desse fenômeno design de aparências, né, como alguns autores chamam, esse design de aparências que vem o ser o quê? A aparência mesmo, aquilo que a nossa imagem está transmitindo, aquilo que a nossa imagem está refletindo. E é claro, né, se eu estou falando aqui, né, biblicamente, né, desde o Jardim do Éden até o Jardim do Paraíso Celestial, eu estou falando, né, da figura não só nossa que nós precisamos carregar, mas eu estou falando também, né, dessa imagem de Cristo que o próprio Arão e toda, né, a família sacerdotal ali carregava. E também, além, né, dessa simbologia, né, de Cristo, é um símbolo também para o sangue do sacrifício dele, de Cristo, né? Que é um quê? É um testemunho constante da graça de Deus, né? Nós temos o testemunho, aquilo que testifica essa graça de Deus na nossa vida é realmente o sacrifício de Cristo. E nós, quando estudamos o tabernáculo, quando estudamos a figura do próprio sacerdote e quando nós estudamos as vestes sacerdotais, consequentemente, tudo vai remeter a essa simbologia de Cristo e ao sangue dele, ao plano de redenção que ele tem para nós e por nós, desde lá o Éden, né, até o Jardim do Paraíso Celestial, que é isso de Gênesis a Apocalipse. Além disso, também, a ideia é fazer uma reflexão para a necessidade da excelência. Né? Muitos de nós, quantas vezes a gente está na igreja, a gente fala muito sobre isso, né? Sobre excelência, fazer com excelente, fazer o melhor, porque é para Deus, que não sei o que e tal. Mas, às vezes, fica aquela coisa, né? A gente sempre fala isso, mas fica no discurso, né? E a ideia é realmente para despertar mesmo, para necessidade disso, para necessidade dessa excelência. Mas essa excelência onde? Essa excelência no tocante a no nosso caso aqui específico, a caracterização visual do artista no contexto cristão. Nem que caracterização visual é essa? A nossa maneira de vestir, a nossa maneira de se apresentar, né, perante a igreja, né, como sacerdotes, como nós devemos nos apresentar diante da igreja, diante do cotidiano mesmo, né, dentro desse contexto cristão. Como também o que esta construção estética representa no contexto bíblico, que a gente vai ver que não é simplesmente no meu próprio gosto e aquilo que eu carrego culturalmente como belo, né, como padrão de beleza, mas é realmente construir uma estética com base cristã, com base em Deus, né, que é realmente o que importa. E, buscar essa beleza nele, né, porque nós podemos ver
em toda a construção do tabernáculo, sobretudo, né, a construção de cada utensílio nos detalhes das vestes sacerdotais, a gente vai ver o tanto de beleza que o Senhor mesmo instruiu a fazer, a produzir, né? A gente vai ver aí que Deus, o próprio versículo ele fala, né, para a glória e ornamento. Então, ou seja, não era algo que, embora, né, questão padrões de beleza ele varia, né, de cultura e bagagem cultural. Mas existia uma preocupação estética, existia uma preocupação do belo, né, daquilo que é belo, daquilo que é agradável aos olhos. Além disso, né, a gente também tem um objetivo, que é despertar o corpo de Cristo, ou seja, nós, né, igreja, além de ser essa excelência, mais uma vez, mas também para a criação. E além da criação, para a produção de projetos de design de aparências, com base em análises. Por quê? Porque muitas vezes, quando a gente vai criar alguma coisa na igreja, e aqui eu não falo apenas de teatro, eu estou falando também de dança, eu estou falando também de música, né? Eu estou falando de caracterização cênica, eu estou falando de aparência, de se apresentar para as pessoas. Muitas vezes a gente faz isso sem pensar, ou simplesmente daquilo que a gente já carrega como bagagem cultural. E a gente não busca analisar, a gente não busca estudar mais sobre aquilo, né? Eu quero colocar, por exemplo, um figurino de um soldado romano, mas eu só me preocupo em colocar um figurino de soldado romano dentro daquilo que eu já vi em algum lugar, né? A gente tem a mania de não pesquisar a respeito. Ah, era assim, não era? Então tá bom, é assim mesmo. Então aqui a intenção nossa é despertar para essa análise, para buscar isso, para buscar conhecer, né, isso. Trazendo isso para um louvor, né, para bandas e ministros de música, realmente buscar compor, né, uma indumentária ali para todo mundo, mas não simplesmente porque assim, vamos todo mundo de azul e tá tudo certo. Não, né? Lógico que isso não impede de ser uma vez na correria você falar assim, vamos todo mundo de azul e pronto. Mas também, às vezes, tentar harmonizar isso com o contexto, né? Fazendo análises. Por exemplo, o culto da virada que nós tivemos na sede, todo o combinado que foi, não só, né, para os músicos, mas também para a própria igreja, né? Foi colocada nas redes sociais para aquelas pessoas né, que desejassem e puderem se vestir de verde musgo e nude, né? A cor nude, lógico. Mas isso tinha um significado naquele momento, né? E o significado era o quê? Era o ano da vitória, era uma coisa mais a questão de um exército, né, para vitorioso, alguma coisa assim. Existia essa simbologia estética. E é claro, né, como Ministério de Louvor, todos os músicos, todos os instrumentistas, eles foram convocados a irem, né, nessa caracterização, né? Então, existia ali uma análise, né, teve ali um estudo, teve ali uma construção de um novo conceito para se fazer aquilo, para se apresentar naquele culto, né? Qual era o novo conceito? Era o conceito que vitória. E dentro dessa vitória, nós selecionamos uma paleta de cores que vai harmonizar com todo o tema e que vai ser todos os 3 blocos de músicos falando a mesma linguagem. Né? Nós tivemos 3 blocos de música ali no culto. Né, se alguém viu ao vivo ou estava lá presente, pôde perceber isso. Então, essa construção estética mesmo, né? Porque a própria Bíblia, nós vemos lá em Êxodo, que as vestes de Arão era também para embelezamento desse culto. Não era simplesmente para cobrir uma nudez, mas ela tinha também uma função estética, né? Além disso, né,
construir essa aparência com base numa relação com a moda, que é lógico, né? Ali no caso, no contexto do culto, mais uma vez, tirando como exemplo, a gente vê que teria uma preocupação com moda, né? Você não teria como fugir disso, a não ser que se estabelecesse que todo mundo ia de roupa bíblica, né? De tempos hebreus, ou todo mundo ia caracterizado de gregos, né? Mas existia uma preocupação com a moda, no caso nosso ali, obviamente, uma moda contemporânea e moderna. Enquanto fenômeno sociocultural, porque isso trabalha com a nossa cultura e a nossa socialização, simbólico, um sociocultural simbólico, construído a partir de perspectivas históricas, porque isso vem lá da nossa bagagem histórica, da nossa bagagem cultural, daquilo que a gente carrega ao decorrer, né, da nossa vida. E, obviamente, se for para fazer uma caracterização histórica, existe também, né, a necessidade da gente trazer essa perspectiva histórica, né, e contemporânea, como também a ligação disso tudo com um Deus que é criativo, mas que, além de criativo, né, não poderia deixar de ser o criador, né, de todas as coisas, né? Porque até mesmo é tão interessante essa questão do criativo, do criador, porque nós, humanos, a gente é feito a imagem e semelhança, né, de Deus. E quando eu penso nessa imagem e semelhança, e ao mesmo tempo eu vejo essa analogia e esse paralelo, né, de criativo, de criatura com criador criativo, a gente pode ver que até nisso nós imitamos, né, a Deus. Até nisso nós aparentamos em Deus. Porque da mesma forma que Deus cria e que Deus é criativo e esteticamente ele busca uma beleza nas suas criações, nós também, enquanto criaturas, nós também temos essa capacidade de fazer, de criar algo, né? E de criar algo, de ser criativo, porque Deus nos dá essa habilidade. É claro, né, que em algumas pessoas isso é mais aprimorado. E é claro também que esse aprimoramento ele vai depender muito também daquilo que a pessoa carrega culturalmente, daquilo que a pessoa experimenta culturalmente, né, e se alimenta, né, artisticamente e culturalmente. Lógico que vai depender disso tudo. Mas nós temos a capacidade, né, de criar algo, de compor, de fazer uma composição, seja uma composição de música, seja uma composição textual, seja uma composição imagética, né, que no nosso caso é a nossa própria aparência naquilo que a gente veste, né? E aí, né, eu sempre falo que é Deus designer, né, Deus designer. Porque realmente, quando nós vamos para a figura do tabernáculo, aliás, aqui especificamente no tabernáculo, mas em toda a criação, nós vemos esse designer, né? Deus como designer, como aquele que cria, que faz um projeto, né? Que projeta algo, né? E aí, dentro dessa questão, né, do designer, Oi? Alguém quer falar alguma coisa? Não, perdão, minha filha que falou. Mas fica à vontade, gente. Dentro dessa figura, né, que Deus constituiu, né, um sumo sacerdote. E a própria figura do sumo sacerdote, ela, além das roupas que ele carregava, além dessa imagem que ele tinha perante os israelitas, no caso ali naquela época, os hebreus, né? Além dessa figura para com as pessoas, a própria pessoa do sacerdote, né, tinha uma representação e uma tipificação em Deus. Nós vemos ali que os israelitas, eles naquela época, eles chegavam apenas ao átrio do tabernáculo, né? O tabernáculo ele era dividido em partes. Tinha o átrio, tinha o lugar santo, né?
e tinha o Santíssimo Lugar. O átrio era exatamente a parte externa do tabernáculo. E era ali que os israelitas podiam chegar. Eles não podiam entrar além daquilo ali. E eles entravam ali, naquele átrio, para trazer fazer os seus sacrifícios nesse altar do sacrifício, que é semelhante a esse que está aí na imagem para vocês, que é um altar que foi encontrado no século 8 antes de Cristo e que acredita-se ser a imagem mais próxima daquilo que os israelitas usavam naquela época. E eles iam para esse altar do sacrifício com o holocausto, que era o quê? Era significando o arrependimento deles. E aí é tão interessante, por quê? Porque os israelitas, quando eles chegavam no átrio para fazer esse sacrifício em arrependimento, como simbologia do seu arrependimento, o sacerdote, que era um representante desse povo, ele pegava, né, aquilo, principalmente o fogo, e levava isso para o lugar santo, ou ele levava essa intercessão para o lugar santo. Então você vê o sacerdote como um representante do povo, né? Aí é onde eu deixo a questão para vocês. Se nós, né, ministros, como sacerdotes que somos, qual que tem sido a nossa representatividade diante de Deus? Será que realmente a gente tem representado o povo quando a gente está ali na plataforma diante de Deus, levando a igreja a Deus? Porque o sacerdote era isso. Ele pegava aquilo que os israelitas estavam trazendo em arrependimento, e eles pegavam parte daquilo ali, principalmente, igual eu falo, o fogo, a gente vai ver isso daqui a pouco, ele levava isso para o lugar santo, né, como incenso, ou seja, as orações daquelas pessoas. E nós, enquanto hoje, trazendo isso para hoje, porque não, o que eu estou falando aqui com vocês é o que aconteceu na literalidade. Mas hoje, trazendo isso para o nosso contexto, qual que é o significado e a simbologia disso? Né? Qual que é o signo que isso carrega? É realmente nós, enquanto sacerdotes, representarmos esses holocaustos, esses sacrifícios que estão sendo depositados ali no altar de sacrifício e levando eles para um lugar santo, como representantes desse povo. Então, a nossa responsabilidade de levar a igreja a Deus, né, enquanto sacerdotes. Os sacerdotes eram mediadores entre Deus e o povo. Eles eram intercessores. E isso, é claro, né, que enquanto representantes do povo e de um povo que fez holocaustos em sacrifícios de arrependimento, nós temos a obrigação de carregar essa imagem também de arrependimento, de ser essa imagem de arrependimento diante de Deus, porque se nós estamos representando esse povo que está arrependido, é nossa responsabilidade também se achegar a Deus com esse mesmo propósito de arrependimento, né? No teatro a gente fala, essa representatividade a gente chama de levar a cena, né? Fazer a cena, representar. Então, o que nós temos representado diante de Deus quando nós estamos ali naquela plataforma? A gente tem representado o nosso próprio orgulho de estar ali, nosso ego. A gente tem representado a nossa altivez e para ganhar não sei quantos likes, ou a gente tem representado realmente uma igreja que se arrepende, né? E é tão interessante também, gente, que são níveis, né? São níveis. Os israelitas, vamos dizer assim, estavam no nível 1, mas os sacerdotes, eles estavam ali no nível 2, eles tinham um nível acima. Então, é isso que no significado que nós, enquanto sacerdotes, a gente tem que estar nesse nível acima.
né? Ter a consciência da nossa responsabilidade de estarmos o quê? Amadurecidos num nível maior. E é quando que a gente ganha essa maturidade? É realmente buscando esse conhecimento, realmente buscando essa intimidade com o próprio Senhor, realmente, vamos dizer, honrando o chamado que Deus, né, nos deu e nos fez para nós, né? A Bíblia diz que essas vestes também eram sagradas. Esse é o próximo slide. É o próximo slide. Em Êxodo 28, 1 e 2, vai falar assim: chame seu irmão, Deus fala com Moisés, né? Chame seu irmão, Arão, e separe-o dentre os israelitas, e também os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar, para que me sirvam como sacerdotes. Para o seu irmão Arão, façam vestes sagradas, que lhe confiram dignidade e honra. Em outras traduções, para glória e ornamento. E é tão interessante. Antes de eu entrar nessa questão dos filhos e dos irmãos, dessa família, eu quero falar com você sobre as questões das vestes sagradas, né? Se existia essa veste sagrada, no sentido de separada, essa veste, gente, ela confirmava a autoridade de Arão sobre o povo. Existia uma distinção. Arão, para exercer o ofício sacerdotal, ele não podia se vestir, se caracterizar da mesma forma com o que estava levando o sacrifício, embora ele representava aquilo. Mas ele tinha que ter uma roupa especial para aquilo deixar bem claro para as pessoas que ele tinha uma autoridade sobre eles em Deus. Então, tinha que ser diferente. A roupagem, a imagem que Arão carregava e que toda a família ali carregava, ela tinha que ser diferente do povo para reforçar imageticamente diante desse povo o que eles tinham em Deus, eles tinham autoridade sobre o povo para representá-los diante desse Deus, né? E além disso, dessas vestes serem especiais para reafirmar essa autoridade, essa veste ela tinha dignidade e honra, porque, como eu já disse para vocês, elas precisavam reforçar, além da glória de Deus, elas precisariam também fazer parte de um embelezamento do culto. Porque, né, essa beleza, ela representava o próprio Cristo. Então, aos olhos das pessoas, né, a gente tem muita mania de achar que a gente está fazendo tudo só para Deus. Gente, como representantes do povo, a gente está fazendo para o povo também, tá? Como representantes do povo, como sacerdotes, nós estamos fazendo também para as pessoas. Porque Deus, ele vê o coração, mas as pessoas não veem só o coração, as pessoas não veem o interior, as pessoas veem o exterior. E o exterior de Arão, ali naquela situação, tipificava o Cristo. A beleza com que ele se vestia, com que ele se ornamentava, tipificavam quem o chamou. Então, ele tinha nós, na verdade, não ele, mas nós temos essa necessidade, né? Essa atenção ao belo, porque naquele contexto, nesse contexto aqui de ser sacerdote, nesse contexto, essa beleza, ela vem significar, ela vem tipificar o próprio Cristo, né? E aí a gente entra numa questão muito interessante para finalizar a nossa discussão de hoje, porque senão, né, a gente tem assunto aqui para ficar até de madrugada. E é claro, né, Olha que ele tá que só para no maior... primeiro slide, né? Eu vi ali, tinha mais de 101, gente. Pois é. Jesus. E até a gente está no 7º. E aí, para maiores detalhes, né, Priscila, a gente faz o curso. E para assistir tudo, Mas né? aí, pronto.
eu quero chamar a atenção uma coisa. Antes de entrar nas vestes, né? A gente nem vai falar das vestes aqui em si, né, específico, né? Quando Deus ele chamou, né, para ser sacerdote, ele chamou uma família, ele chamou o irmão de Moisés e seus filhos, os sobrinhos de Moisés. Então, ou seja, era uma família, né? E a gente trazendo isso para o nosso contexto, né? Nós, enquanto sacerdotes, qual família, qual desenho de família nós estamos sendo ali, né? E é tão interessante que nesse desenho de família que Deus chamou para ser sacerdote, ainda assim, nesse desenho de família, nem todo mundo era perfeito, né? 2 se rebelaram. E nós vemos lá em Levítico 10:1-2, Nadab e Abiú, filhos de Arão, pegaram cada um seu incensário, nos quais acenderam fogo, acrescentaram incenso, até aí está tudo certo, e trouxeram fogo, só que aí fogo profano perante o Senhor, sem que tivessem sido autorizados. Então, saiu fogo da presença do Senhor e os consumiu. Morreram perante o Senhor. Gente, olha a seriedade da situação. Aquelas pessoas, né? A família, um grupo selecionado. E dentro desse grupo selecionado, que presenciou o fogo de Deus descendo ali para consumir os holocaustos, agora parte desse grupo selecionado presencia o mesmo fogo os consumindo e os matando. Olha o paradoxo diante disso. Dentro da mesma família, dentro do mesmo grupo selecionado para estar ali, houve 2 pessoas que estavam fora do propósito, que não se alinharam ao propósito, né? Eles trouxeram fogo estranho, mas que fogo estranho é esse? Acredita-se dentro, né, das traduções e das investigações linguísticas, né, do hebraico, tudo, que esse fogo estranho ele era como se fosse um fogo de um outro lugar que não fosse o altar do sacrifício. Olha só a ligação, né? Como que tudo se arredonda. Eu falei para vocês que o povo, em arrependimento, eles... Agora deixa eu parar. Vocês estão me vendo agora? Agora sim. Eu falei para vocês que o sacerdote ele pegava o fogo do altar do sacrifício e levava para esse outro nível, que era o lugar santo, dentro de um incenso. O incenso representaria as orações desse israelita em arrependimento. E é tão interessante que, olha só, como que arredonda as coisas. Esse fogo profano, acredita-se que esse profano desse fogo, na verdade, era porque era um fogo de um outro lugar, que não era do altar do sacrifício. Ou seja, eles não estavam representando a igreja que estava em arrependimento, eles estavam representando qualquer outra coisa. Eles estavam levando ao Senhor qualquer outro fogo, qualquer outro incenso, qualquer outra oração, mas que não era a oração que Deus queria. Não era errado entrar com incenso no santo lugar. Na verdade, isso foi ordenado pelo próprio Deus. A questão é qual era a oração ou o incenso que eles estavam levando para o santo lugar, né? Acredita-se também que aí nos versículos posteriores a gente vai ver que durante o ofício, eles não poderiam consumir bebida alcoólica. E era muito comum nessa época, né, principalmente na Mesopotâmia, era muito comum o uso da cerveja. Cerveja era como se fosse água. Às vezes eles substituíam a água pela cerveja nessa época, né?
A cerveja era muito comum, principalmente nos outros povos ao redor. Mas a família sacerdotal, enquanto estava no ofício, eles não poderiam beber essa bebida alcoólica. Por quê? Porque o álcool ele altera, né, as capacidades cognitivas da pessoa. Então, era inconcebível, incoerente estar fazendo um ofício representando o povo com o risco de ter interferências cognitivas no seu cérebro. Né? Olha só, tanto que Deus é, né, sábio. Então, era por isso que acredita-se que Nadab e Abiú também, além de levar esse fogo de um outro lugar que não era o altar do sacrifício, acredita que eles também estavam embriagados neste momento. Mas isso é algumas tradições judaicas que defendem essa ideia, mas que faz todo sentido, né? Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração, se eles estavam embriagados ou não, ou se eles estavam pegando o fato de pegar esse fogo e esse incenso de um outro lugar que não fosse o altar do sacrifício, que fosse algo estranho àquela liturgia, significava, gente, que a adoração ali no tabernáculo estava, naquele momento, em risco. E aí nós, enquanto sacerdotes, né, será que a gente tem colocado a adoração da igreja em risco? Né? O que a gente tem levado como sacerdote? A gente tem levado ao Senhor o arrependimento do povo e a adoração deles, ou a gente tem levado o nosso próprio orgulho, nosso próprio ego, as nossas próprias fotografias, né, as nossas maquiagens, né, a nossa própria, né, nosso nariz empinado. O que a gente tem levado? E é tão interessante, porque essa palavra de Nadab e Abiú, que foram consumidos pelo fogo, ela está em Levítico 10, mas no capítulo 9, gente, um capítulo antes, fala de um fogo que consumiu o holocausto que foi oferecido ali no altar do sacrifício. E esse fogo de Deus que desceu e consumiu o holocausto significava que Deus estava aceitando a oferta do povo. E mais interessante, que no capítulo seguinte, um capítulo, o mesmo fogo que aceitou o holocausto consumiu os sacerdotes, porque estavam fazendo o que não agradava ao Senhor. É até aqui. Agora, né, a gente pode, se vocês tiverem alguma dúvida, algum comentário a se fazer, compartilhar alguma coisa, fiquem à vontade. Eu acho interessante. Isso aí. A palavra não quer sair. Interessantíssimo. A palavrinha que você usou de mediadores, né? A gente precisa entender essa posição de mediador. Porque quando a gente não entende a posição de mediador, aí você vai de qualquer jeito, vestido de qualquer jeito, quer mostrar sua melhor roupa, como você mesmo falou, mas não, só quer se mostrar, aparentemente, quer fazer a igreja cantar qualquer coisa, você quer fazer as coisas da sua forma, sem chegar a fim nenhum. Porque se você não entende que você está mediando, você está levando alguém de um ponto para um ponto B, você vai rodar e não vai chegar em lugar nenhum, né? Então, tudo isso de roupa, de posicionamento, de entender o seu propósito, o seu chamado, que você está ali, tem sim a forma que o Senhor que já deixou, né? Pra gente, a forma como ele deseja ser adorado e tudo mais. Muitas das vezes, como a Biab e o outro aí, a gente começou tudo bonitinho, né? Mas no meio do caminho a gente se perde achando, não, vou incrementar um pouco mais isso aqui, porque eu acho que posso dar mais. E aí acaba oferecendo um fogo estranho, né? E glória a Deus, Priscila, que a gente hoje tem o sacrifício de Cristo que faz com que a gente não seja consumido, né? E mortos, passando até vergonha. Né? Graças a Deus, nós temos o sacrifício de Cristo, que fez esse papel do sumo sacerdote. Nós, sacerdotes, ele é o sumo. Mas ainda assim,
né? Em nós, a gente carrega essa responsabilidade, porque a gente está representando um povo, né? A gente está representando uma igreja. Uhum. E, e é Nós claro, estamos representando o reino, né? assim, e além dessa representação, a gente está entrando num lugar santo, né? A gente está entrando num outro nível, e a nossa responsabilidade e entrar nesse nível é adorar, Uhum. né? É, Karina, Maria da Conceição. compartilha aí. Sem timidez, sem timidez. Nós estamos aqui para aprendermos juntos. O microfone está desligado, Karina. Não, achei muito interessante, muito interessante. Duas coisas que eu escrevi aqui sobre, ele falou, o Fábio falou, não é sobre moda, né? Mas sobre a simbologia, porque às vezes a gente fica preocupado com tantas coisas na adoração e a gente se esquece que o nosso Deus ele é detalhista. E ele, quando ele começou a criar o tabernáculo e as vestes, ele se preocupou com cada detalhe, que às vezes a gente acha que não é importante, a gente às vezes não valoriza, mas isso tocou muito ao meu coração, porque Deus ele está preocupado nos mínimos detalhes, de dentro para fora. E outra coisa que eu achei assim, que eu sempre pensei sobre isso, mas achei maravilhoso também, é Deus ele recebe o nosso louvor, nossa adoração, mas quem está chegando ali no templo para assistir, para participar do culto, aquela pessoa ela não vai ver o coração, ela vai ver o que está acontecendo ali. Então, quando você se importa com cada detalhe, com cada simbologia, alguém é tocado por alguma coisa de tudo que está acontecendo no altar, seja com os músicos, com a dança, com o teatro, porque tudo ali está em sintonia com o que está sendo cantado. Então, eu achei que às vezes passa desapercebido, porque eu sou do Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro nós não temos esse costume, né? E a primeira coisa que eu reparei quando eu cheguei na Batista da Lagoinha foi falei, eles combinam a roupa. Eu e meu esposo, nós percebemos isso. As roupas se conversam, tem uma paleta de cores, impossível, todo culto acontece, isso é muito importante. Tem um líder ou outro aí que não gosta de combinar, não. Eu, por exemplo, já mandei a roupa de domingo, porque domingo falei, gente, ó, vai ser essa paleta de cor, preto, lógico, não pode faltar, e um nude Isso, aí, um rosa, por favor. isso É quando porque chega pode... a roupa que foi pedida, aí começa um troca-troca de roupa. Verdade. Na Então, virada gente, foi assim. às vezes são coisas que as pessoas pensam que não têm importância, Uhum. mas está perceptível no ambiente espiritual. É algo que você chega e você percebe, né? E foi muito bom para mim, porque não era no meu costume das igrejas que eu participei, só quando era uma festividade, né? Inclusive, essa semana, assistindo o culto, meu esposo falou assim para mim, eles combinam a roupa. Eles combinam a roupa. Eu falei, eu estou falando, eles combinam. E a gente acha super interessante. Cria essa sensação de uma coisa só. Um corpo só, cantando uma canção, adorando. Então, eu achei muito legal, sabe? Muito bonito. Somos corpos, assim, bem ajustados, totalmente ligados, unidos em amor, né? Isso aí. Uma família de sacerdotes. Eu acho interessante que essa questão que você pontuou de combinar roupa, eu tenho uma sensação. Quando eu olho um grupo que não está combinado, assim, e para mim parece que também eles não estão totalmente ligados ali, sabe? Não está falando a mesma linguagem, não está indo para o mesmo caminho. Aí acaba aparecendo, para mim, tá? Aparecendo mais um pouquinho de erros. Por exemplo, é lógico que a gente erra. Em toda ministração de louvor tem alguma coisa ou outra que dá errado. Mas parece que fica tudo mais visível, mais aparente, sabe? Não sei. É a minha percepção. Por isso que eu falo com o povo, gente. Vamos combinar uma roupinha. Eu tenho até uma mensagem que eu sempre mando para os grupos, faça o teste do espelho, homem e mulher, levanta a mão, se aparecer um biguinho já não vai com a roupa, aquela coisa toda, né? A gente precisa ter esse cuidado, né?
Já teve épocas na própria igreja que a gente via moças e rapazes com a calça tão fechada a vácuo, parecia calça friboi, sabe? Fechada a vácuo, assim, que era complicadíssimo. Você ficava com vergonha de olhar para frente. Você não tinha a liberdade de olhar. Aí você ficava desconcertado. Isso tudo, que se a gente não parava para pensar, acaba dispersando a igreja em alguma coisa. Aí ela vai ficar olhando mais para a sua roupa, ela vai ficar olhando mais para aquilo que, né, que você faz. Então, todo tipo de adorno, não só de vestimenta, aquilo que você canta, aquilo que você fala no momento de ministração, na hora que você faz lá na dança, os passos que você faz, se são passos que de fato sim são adoração, são passos mais sensuais, porque isso também acontece, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente é atraído, homens e mulheres, são atraídos também pelo que vem. Existe essa atração, estou vendo algo, né? Mesmo que não seja atrativo, ai, gostei do que eu vi, não, eu não estou gostando do que eu vejo, e parece que a pessoa continua olhando mais ainda, né? Levando em consideração, né, que essas roupas também, elas reforçavam a autoridade espiritual que essa família de sacerdotes tinha sobre o povo. Uhum. Então, será que a nossa vestimenta ali, física mesmo, será que ela está representando essa autoridade espiritual? Ou será que ela está representando uma sensualidade? Ou outras coisas que não são, né, do culto, né, do nosso culto racional até? E outra coisa também, né, dentro disso que a Karina reforçou também, é porque a gente tem uma cultura, principalmente igrejas menores e de interior. Eu vim de igreja menor de interior. A gente tem uma cultura de que aquela coisa assim, é tudo para Deus. É Deus que, ó, é só Deus, é Deus que está vendo. O que importa é o que Deus está vendo. Só, gente, que hoje a gente tem tido um movimento hoje na igreja, né, principalmente nessa igreja contemporânea hoje, que não é somente isso, não. Nem isso está saindo. Porque realmente, gente, se a igreja ela fizer de qualquer jeito para as pessoas, o mundo está aí para oferecer uma estética que vai chamar muito mais atenção, que vai ser muito mais agradável aos olhos, Atraente, né? que vai ser muito mais atraente. Gente, quem não gosta de ver coisas bonitas? A gente gosta de ver coisa bonita, né? A gente gosta de ver uma pessoa bem arrumada. A gente gosta de conversar com uma pessoa que está bem arrumada, que está alinhada. Eu estou falando isso, gente, de fisicamente. Imagina o interior, né? Uhum. E é claro que a roupa, e aí a gente vai vendo na linguagem das roupas, que é outra disciplina, que a roupa ela reflete muito o que a gente é por dentro. Uhum. Então, é muito agradável você conversar com uma pessoa que está esteticamente bela, que você vê que teve uma preocupação estética ali. Então, como igreja, principalmente quem está visitando a igreja, que ainda, né, não tem um entendimento da liturgia toda que está acontecendo, é claro que essa pessoa ela vai, sim, ser chamada a atenção primeiro por aquilo que ela está vendo, né? E aí, a partir daí, o Senhor vai trabalhando, vai falando, vai ministrando. Até mesmo, gente, para a pessoa se abrir e se permitir ser tocada. Porque se você, conforme o jeito que você tiver ali em cima, a pessoa já se fecha. Eu lembro Né? um dia, eu lembro uma vez que eu dava aula pela linha de ensino, né? E passou assim, uma pessoa na minha sala e falou assim, ó, foi o Leco, se eu não me engano, aí eu com o pente na mão. O Leco passou na minha sala e falou assim, ó, aquela moça que passou aqui agora, ela vai ser sua aluna, ela tá procurando na sala, tá indo lá para a sala. Aí quando eu olhei para ela, as roupas dela, ela era tipicamente assembleiana, na saia, no coque, no coisa. E eu tava literalmente vestida batista. Calça jeans, né? Que é a coisa toda, né? Blues normal, pra gente é normal. Eu lembro que eu fui lá correndo na sala do Fábio, no figurino, e peguei uma bata. O Fábio me emprestou uma bata nesse dia. Eu falei, Fábio,
Parecia uma moça aí que vai ser minha aluna, eu tenho certeza que ela é da Assembleia, ela foi de coque, de saia, aquele negócio todo. Eu preciso trocar de roupa, porque eu acho que se eu não trocar de roupa, ela vai ficar percebendo, olhando mais para minha roupa do que daquilo que eu vou falar. E era a primeira aula. Eu lembro. Criar uma, Hã? criar uma barreira. Cria uma barreira. E eu pensei assim, se por causa da minha roupa ela não recebeu o que o Senhor tem para ela, olha aí o meu erro. Aí o Fábio me emprestou uma bata. Eu lembro que eu tenho uma foto até com essa bata. Vou ver se eu acho essa foto. Aí coloquei essa bata, não ficou nada bonita, assim. Deu para ver que eu tava com a calça jeans embaixo. Ela assim, já que essa menina veio, gente, coisa horrorosa. Que não ficou legal, né? E essa moça ficou comigo até o final do curso. Ela ficou até o final do curso. E tanta coisa que o Senhor pôde trabalhar nela. Uma das coisas que o Senhor trabalhou nela era falta de perdão. Ela tinha uma situação mal resolvida com familiares. E nas aulas, sempre que eu estou dando aula, se o Senhor direciona para o lado, para a gente mencionar alguma coisa, a gente menciona, dá o recado e volta para a aula. Né, Fábio? O Senhor nos fala alguma coisa no meio do caminho, a gente dá o recado que ele quer dar de uma forma bem espontânea e volta para o conteúdo. Isso aí o Senhor vai fazendo. E a gente tinha uma aula que era sobre orgulho, que a gente vai ter essa matéria, orgulho, humildade e tudo mais. E quando eu tive a oportunidade, já na terceira aula, de falar sobre isso, ela falou assim, ó, eu tinha muito... Ela falava que na igreja que ela congregava, ela não tinha coragem de se abrir para ninguém, porque não tinha espaço. Mas ela viu em mim uma oportunidade para falar. E parecia que mesmo a gente sendo de igreja diferente, a gente era igual, porque a gente se vestia igual. Eu falei, oh, mal sabe ela, todo mundo assim. Mas toda vez que eu ia dar aula nessa turma que ela estava, ou eu ia de vestido, ou na primeira foi improviso, mas depois eu vou de calça mais larga, porque, né, por causa de uma vestimenta, eu poderia ter perdido uma aluna. Ah, mas Priscila, é só um aluno. Mas é um aluno, é uma Uma vida. pessoa, é uma vida que, através do momento que ela tem ali conosco, ela pode transformar outras futuramente. Então, se eu não E tiver cuidado agora, oi, amigo. isso também, a gente tem que pensar também que uma coisa que você teve com ela também foi o respeito Uhum, por aquilo que ela segue, né? uhum, A igreja dela, ela aprendeu assim e serviu para ela, de alguma forma, Deus falou com ela através daquela, como é que aqueles fala? costumes, né? Desses costumes. Amém, glória a Deus. Sim, nós somos um corpo só, né? Sim, se Deus falou com ela por meio daquilo ali, daquela forma, glória a Deus que Deus falou com ela daquele jeito. Provavelmente, né, hoje a Assembleia tem mudado muito nessas questões, então, sim, eu vejo isso também não como uma questão de querer se contradizer, mas eu vejo uma questão até de amadurecimento. Uhum. Mas se num primeiro momento serviu para ela aquilo e Deus falou com ela daquela forma, amém, né? A Não, gente, Deus vai falando de multiformas. uhum, Se para alguns, né, o coque significa alguma coisa em Cristo, quem somos nós, né? uhum. Para contar o Cristo da cabeça da pessoa. Deve existir o respeito. Não é porque, mas ela estava na minha sala de aula, ela veio para a minha igreja, então ela tem que me engolir. Não. Não, Tenho que ter um mínimo de respeito. E principalmente na igreja, por exemplo, você fazendo ministração de louvor e tudo mais. Existem pessoas ali na igreja que estarão visitando a igreja pela primeira vez. Crentes e não crentes. Imagina o não crente, porque viu uma coisa ali no período de louvor, uma atitude que não sei o quê, não vou voltar mais, não quero mais participar dessa igreja. Falei com você que crente é tudo igual, olha lá. Entende? A gente tem que tomar muito cuidado. isso você está falando de algo presente. Agora imagine algo virtual, É verdade. né? Que você não tem noção do tanto de pessoas que aquele culto está alcançando, Verdade. Então, né? querido, faz pelo menos o aquecimento vocal, tenta cantar afinadinho. Tem dia que não dá certo, mas, né, tenta no mínimo, assim, o mínimo do mínimo. Pois é, a gente tem culto, né, televisionado aí que vai para 5.000 pessoas ou mais, além dos presentes. Verdade. 5.000 que eu estou falando
simultâneas, né? Aham, Tem uns que vai ali, dá uma passada e sai, né? verdade. Nossa, é muito complicado. Então, assim, a gente tem que entender que a partir do momento que eu coloquei a mão no arado, eu não posso mais olhar para trás. E para colocar a mão nesse arado, existe um preço a se pagar, né? Não é de graça, o preço já foi pago pelas nossas vidas, né? Cristo já morreu por nós e tudo mais. Mas eu preciso andar à altura do sacrifício que ele fez por mim. Se ele que deu a vida, eu não posso simplesmente trocar minha vestimenta para talvez alcançar o coração de outras pessoas? Por que não? Já fui também ministrar numa igreja que eu não sabia, né? Duas igrejas, né? Vou contar rapidinho. Uma igreja eu sabia, na hora que a gente recebeu o convite, falaram que as meninas eram só de saia, e foi logo no dia que eu tinha esquecido de depilar a perna, porque tem dia, né, gente? Isso aqui vai ficar gravado hoje, Jesus tem misericórdia. Mas eu tinha esquecido de depilar a perna. Eu tinha levado a saia, eu falei, não acredito. Aí eu lembro que minha amiga Claudinha faleceu esse mês passado. Aí eu falei, Claudinha, me deixa ir lá no seu banheiro, deixa eu trocar de roupa, deixa eu me ajeitar aqui, porque eu quero fazer o culto lá e sem nenhum tipo de empecilho, porque se eu não depilasse a perna, aquilo ali ia ficar me incomodando, eu nem ia adorar, né? Enfim, mas tive que vestir a saia, vestir a blusa, aquelas blusas de golinha até aqui, porque era costume da igreja. Nós recebemos o convite, eles nos falaram como é que era, e a gente se adequou. Na outra igreja, a gente não sabia como é que era. Na verdade, até hoje eu não sei qual que é a denominação da igreja, porque a gente foi para lá, a gente recebeu um convite para nossa igreja, e beleza. Quando recebemos o convite, eu sempre gosto de perguntar como é que é o costume da igreja, como é que funciona a liturgia do culto, que não sei o quê, quantas músicas e tal, se fala em língua, se acredita em Espírito Santo, né? Porque até nisso você tem que chegar a perguntar, né? Toda igreja cristã, né? Eu não, tem igreja que fala, a gente não fala em línguas nem fala do Espírito Santo, não. Eu falei, então, beijo, porque eu acredito nele, né? Aí não tem como, aí fica difícil. Qualquer coisa que eu for falar é o Espírito Santo, né? Mas enfim. E aí me falaram como é que funcionava a igreja e tal. Aí eu falei, tá. Não, aqui é igual. A igreja nossa é igualzinho Lagoinha. Eu falei, tá, mas como que é igualzinho? Porque a Lagoinha só a Lagoinha já não sabe como é que ela é, né, gente? Porque Muito. de manhã é o tradicional, à noite já é mais, né, jovem. No sábado é calça rasgada, domingo é de terno. Então, assim, já tem uma diferença, né? Na quarta-feira, na Cuda Lael, você pega fogo. Então, assim, já é uma polaridade, né, de cultos. E aí eu perguntei, ela falou, não, é igualzinho o Lagoinha. Eu falei, mas como que é igual o Lagoinha? O culto de 10 horas da manhã no domingo, das 18 ou no sábado às 19? Não, é igualzinho de sábado às 19. Eu falei, sábado às 19 é os jovens, né? Jovens, calça rasgada. Lógico que eu não gosto de calça rasgada. E eu falo com o povo da minha banda, gente, não anda de calça rasgada, parece que você tomou um tombo, rolou na rua e vai para administração de calça rasgada. Ninguém merece. Pelo menos eu, tá, gente? Aí ela falou, não, é igual o jovem. Beleza, igual o jovem. Só que eu falo com o povo, gente, é igual o jovem, mas eu acho que é bom a gente mais, né, comportado, porque eu não sei como é que é a igreja. Tentei procurar Facebook, não achei, aquela coisa toda. Quando é que não? Vim nos buscar, a igreja ficava numa cidade próxima, assim, quase 1 hora e meia de viagem, mas era próxima, né, daqui de BH, subindo para a direção de Nova Lima. E aí, beleza, chegamos. Quando chegou na porta, chegou perto na rua, o carro, a van começou a dar uma volta. Os meninos perguntaram, Pri, é aqui que a gente vai ministrar? Eu falei, gente, não sei, vamos esperar a van parar. Aonde a van parar, é isso aí. Aí parou numa portinha, nada contra a portinha, de forma nenhuma, a igreja foi uma bênção. Parou, quando a gente ia começar a descer da van, lembrando que o pessoal falou que era igual a Lagoinha, a Batista da Lagoinha no sábado à noite, tá, gente? Sábado à noite, quem já viu o culto sábado à noite aí, o Legacy Jovens. Quando parou, o cara vai, o motorista tira a camisa, mas tava com uma camiseta por baixo, coloca uma outra blusa e coloca um quepá. Aí eu fiquei assim. Nos da banda. É aqui mesmo? Eu falei, não sei. Vamos esperar.
né? Aí começamos, aí eu sou como líder, né? Eu tenho que ir lá chegar e perguntar. Falei, moço, então, chegamos? Ele chegou, pode começar a descarregar e tal. Falei, beleza, vamos chegar carregando, descarregando. Aí, beleza, começa todo mundo a descer, aí chega os outros 2 carros que vieram com a gente rapidinho, tá, gente? Tô terminando. Aí paramos o carro na frente, e aí apareceu um moço na porta, 2 pessoas, um moço e uma moça, na porta, e o moço tinha aqueles negocinhos assim, igualzinho israelita, com o quepá e com a roupa. Eu falei, gente, será que é festa de alguma coisa? E eu tenho uma menina na minha banda que chama Ana Verônica, se ela tiver, ela vai ver esse vídeo aqui. A Ana Verônica, ela tem a risada mais estrondorosa da vida. Amo a Ana Verônica. Eu acho que eu já falei isso nas lives, tem o Daniel e o Mike tinham nessa época. Os dois, assim, zoeira da zoeira da zoeira. Então, zoeira assim, porque a gente é família, a gente vai falando e tudo mais. Aí, na hora que todo mundo parou na porta, perguntou, será que é aqui mesmo? Eu falei, gente, é aqui mesmo. Aí a gente foi percebendo que quando o pessoal ia entrando, não da banda, as pessoas iam entrando para a igreja, eles iam, colocavam a mão na cabeça do povo e falavam em língua, né? Que eu não entendia nada que eles falavam. Eu falei assim, gente, ó, entra, mas não deixa ninguém colocar a mão na cabeça, não. Não sei o que que é, né? Não deixa entrar, colocar a mão na cabeça, não. Vão entrando. Aí, beleza, aí a gente foi assim, né? Paz, Senhor, né? Aquela coisa toda. E entrou. No que entrou, assim, fomos muito bem recebidos pela igreja, aquela coisa toda. Aí chegou no púlpito, tinha cheio de tambor. Aí eu falei, onde é que eu trouxe? Como é que eu trouxe a banda, Senhor? O que aconteceu? Não era igual a Igreja Batista da Lagoinha no sábado à noite, né? Aquela coisa toda. Aí aquele tambor lá, aí o pessoal da igreja veio e falou assim, aqui, vocês estão de banda completa? Eu falei, estamos de banda completa. Se vocês quiserem, a gente tem esse tambor, a gente pode tocar junto com vocês. Eu falei, não, amigo, muito obrigada, viu? Porque a gente já ensaiou, tá tudo bonitinho, então a gente vai. Mas obrigado, Deus abençoe. Beleza. Aí tá, começamos a montar. Aí, por fim, antes de começar a ministração, antes de começar o culto e tudo mais, eu percebi outra coisa, que os homens estavam sentados do lado direito, as mulheres do lado esquerdo. Eu falei, pronto, agora eu já não sei mais onde eu estou. Não é batista. Isso aqui, essa igreja não é batista. Para o homem tá de um lado, a mulher tá do outro, o moço tá de quepá, fala em língua, toca tambor. Eu não sei onde que eu tô, gente. Eu fiquei assim, meio constrangida. Beleza. Antes de tudo, aí eu fui, quando eu vi isso, falei, gente, a lista que eu tinha feito uma lista, mandei para a pessoa que nos convidou, ela falou, nossa, pode cantar essas músicas tranquilo. Só que as músicas eu tinha certeza que se a gente cantasse, ninguém ia cantar junto. As mulheres estavam de saia também, né? As mulheres de saia, que a coisa toda. Eu falei, gente, essas músicas aqui não vai dar não, a gente vai ter que cantar Cassiane, né? Porque Cassiane, eu acho que vai dar aqui certo. Aí perguntei, aí falei, vou trocar as músicas, coloquei Cassiane. De fato. Aí foi para começar o culto. No que começou o culto, um moço lá começou a falar em árabe e aquela coisa toda, e aí eu fiquei assim, né, sem saber o que estava acontecendo, e por fim começaram a cantar a música da bandeira. Aí eu falei, pronto, mas minha cabeça dá uma confusão. Música da bandeira, Assembleia, será que é? É Maranata? Né? É batista, é quadrangular. Qual é essa igreja que eu não sabia? Porque até nisso a gente precisa saber para saber como se portar, né? Eu vou numa igreja pentecostal, vou cantar worship? Não vai, gente, não vai dar certo. Eu vou numa igreja que é worship, vou cantar sertanejo? Não vai dar também, né? Entendeu? Então a gente tem que saber. E aí, beleza, começou o culto, teve a entrada da bandeira, o canto do hino do Estado, e cantou mais um monte de música. Aí começou a pregar, um começou a falar em árabe, o outro começou a traduzir, e a gente não sabia mais onde que estava. Aí passou para o louvor, aí cantamos Cassiane, e aí finalizou o louvor, e aquela coisa toda, e os meninos no meio assim, Pri, aonde nós estamos? Eu falei, não faço ideia, não faço ideia em qual igreja que nós estamos, mas vou adorar o Senhor, porque qualquer coisa aqui o povo converte, né? Não é possível que não vai acontecer alguma coisa, né? Acabou o louvor, acabou o culto, uma pastora que foi pregar. Aí eu falei, não, aquela Maranata não é, né? Porque a pastora está pregando, aquela coisa toda. E aí acabou o culto. O pastor chamou a gente para orar, né? Finalizando, agradecendo.
antes de terminar o culto, no período da que era o ponto que eu queria falar para vocês. No período da palavra, a pastora estava pregando, que ela começou a chamar a atenção dos jovens. Jovens, que a gente tem que se vestir bem, que não sei o quê. E vocês, né? Nós precisamos apresentar Cristo através das nossas vestes, não sei o quê. Só que eu tinha duas pessoas na minha banda, que é a Jéssica e o Micael. Nesse dia, o Micael estava nos ajudando. Amo os dois. E a Jéssica, ela era bem despojada, uma gracinha, bem despojada. E ela estava até nesse dia com o tênis do Flash, vermelho com amarelo. Era culto de jovens da Lagoinha, então a gente foi bem à vontade. E o Micael estava com uma camisa preta, todo mundo estava de preto, mas com umas caveirinhas na camisa. Ela falou assim: olha esses dois jovens aqui. Aí apontou para a Jéssica e para o Coisa. Só que a Jéssica, né, se for falar alguma coisa, ela vai responder. Ela responde mesmo. E o Micael, eu só vi que os dois ficaram com a cabeça baixa. E eu comecei a orar em línguas. Falei, Senhor, não deixa falar nada não, Senhor. Não deixa falar nada não. Se falar alguma coisa, Senhor, tem de misericórdia. Aquela coisa toda. Ela falou, olha para esses dois jovens, queridos. Olha para esses dois jovens. E ela só falava, olhava. Eu falei, meu Deus, Senhor, misericórdia. Aqui dali eu já comecei a olhar para os lados, já comecei a ficar tonta, já comecei a ver escuro, né? Porque se acontecesse alguma coisa, olha para você ver. No meio do culto ia dar ruim. Enfim. Olha esses dois jovens, é assim que vocês têm que se vestir. Não, olha que gracinha. Aí eu respirei, né? Glória a Deus. Aí eu respirei, voltou a alma para o corpo, até parece que a alma saiu. Ok, finalizou o culto. Aí o pastor chamou para orar, deu a mão e começou a falar em árabe mesmo. E falava. E por fim ele falou, amém? Como eu vou falar amém se eu não entendi nada que ele está falando? Não tem condição, né? Só que antes disso, nas orações, a Ana Verônica, ela ri de nervoso. Quando ela fica muito nervosa, aí que ataca a risada dela, entendeu? Ela vai começando a rir, mas é de nervoso. E ela abriu o olho assim, eu falei, só fazendo fecha o olho assim com o olho, você fecha o olho. E o outro começou a abrir o olho e falei, Senhor, tem de misericórdia, muito teste para cardíaco, né? Enfim, saímos de lá, foi uma bênção, foi uma igreja assim que nos recebeu muito bem, né? A gente ainda não sabe, assim, a gente não entendeu muito a dinâmica da igreja, tem uma pluralidade muito grande, a gente não sabe, assim, definir qual que é a linha teológica que se é batista, se é quadrangular, se é, né? Não deu para saber. Mas, no final, fomos muito bem recebidos, é algo assim que a gente precisa, principalmente quem ministra louvor, dança, teatro, precisa entender para onde você está indo, porque além das vestes, o seu posicionamento vai falar muito mais do que aquilo que você fala, do que aquilo que externa da sua boca. Então, entender, estamos ali para o reino. Onde o Senhor nos mandar, nós iremos, mas também precisamos estar aptos para passar a mensagem de Cristo, que é a de redenção, de salvação, de perdão e tudo mais, né? Então, não só veste, né? Tudo a gente, né, Fábio, precisa vigiar para não deixar que a mensagem se perca por causa de algum detalhe bobo que poderia ter sido consertado, ter sido visto, né? É isso. É isso, gente. Então, estamos. Amém. Então, terminamos as aulas de hoje. Eu falei tanto, né? Esse testemunho, me perdoe. Deus abençoe você. Sexta-feira, nosso último encontro, né? Nesse Esquenta Exclu. As inscrições já estão abertas, mas sexta-feira eu falo melhor sobre as inscrições, sobre as matérias, e aí a gente tem mais um tempo de aula, mais tempo de discussão para a gente conversar, tá bom? E é isso. Deus abençoe, gente. Muito bom estar com vocês. Deus abençoe. Oi, pode falar. Não ouvi. Eu? Eu acho que você falou, não te ouvi. Não, eu falei amém, Deus abençoe. Amém. Então, Deus abençoe, Karina, Maria, Fábio. Muito obrigada, viu? Um beijo para vocês. Beijo. Até mais. Deixa eu parar de gravar.